cantora Alexa, ela admitiu em uma entrevista que teve problemas com o álcool. O que ela fazia? Ela descontava na bebida a ansiedade e a pressão pela fama. Olha só o que ela disse. É uma coisa muito, assim, fazia muito parte da minha vida, eu bebia muito e eu comecei a emagrecer demais. Então, sim, já tive muito essa pressão e mexia com a minha cabeça. Você bebe, envolve bebida, eu emagreci pra caramba. E aí eu fiquei com 50 quilos, eu estava bem magra. Na época que eu fiquei muito magra, eu tinha lançado várias músicas e todas top 50, top 1 Brasil, muita pressão. E aquilo, você tem que fazer outra que tem que dar certo, as outras também tem que dar certo. E aí eu fui bebendo, problemas na vida pessoal também, bebendo, fui descontando tudo na bebida. Então eu conseguia fazer as coisas sempre quando eu estava com alguma bebida. Eu mesma entendi que eu estava passando dos limites, porque o meu corpo não estava aguentando. E você não se enxerga. Quando você vê, você já está dentro da situação, uma coisa que era engraçadinha no início, começa a ficar mais séria e você começa a repetir, aquilo começa a fazer parte do teu dia a dia. E aí que vai ficando perigoso. Mas eu sempre tive isso muito forte em mim. Porque é aquilo, vai acontecendo, você vai bebendo, você não se dá conta. Quando você vê, você já está embrulhado. Quando eu me dei conta que eu estava já dentro daquela situação, eu falei, opa, tá tudo errado. Pois é. Quantas pessoas você conhece que não passam pela mesma situação, né? Começam a abusar do álcool quando estão com algum problema. E é aí, exatamente nesse momento, como a Alexa disse, que a situação pode sair do controle. Esse vai ser então o nosso assunto de agora. Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp, manda pra gente se você já viveu uma situação parecida ou conhece alguém. Vem cá, porque aqui no nosso estúdio nós recebemos o psicólogo Daniel Monteiro. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação com a gente, viu? Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Daiane. Boa tarde, Daiane, seja bem-vinda mais uma vez. Você se identifica com essa fala da Alexa? Olha, eu me identifico muito, porque eu passei por um período desse jeito, realmente o psicológico, é a gente lutando contra a gente mesmo. A gente sempre esperando mais, esperando sempre melhorar, esperando mais da gente mesmo, se cobrando, não tem? E essa cobrança acabou, né, me gerando beber meio de semana. Aí liga para o meu esposo, traz uma bebida para mim, para poder nós beber, porque não estou bem não, preciso de alguma coisa para dar uma aliviada no meu estresse e colocar a mente no lugar. Para mim, eu tinha que beber para poder colocar a mente para tirar esse estresse, essa ansiedade, esse querer tanto que venha o trabalho, que tudo se resolva logo, entendeu? É difícil. Daniel, assim como a Alexa, assim como a Daiane, isso é mais comum do que a gente imagina, as pessoas que vão para a bebida e de maneira mais frequente, ou então aumentando a quantidade, para justamente tentar dar aquela relaxada e acabam perdendo um pouco dessa mão. Isso é mais comum do que a gente pensa? Muito mais comum do que as pessoas pensam. Ela procura fugir mesmo. Fala bem pertinho do microfone. Ela procura fugir mesmo dessa pressão, aliviar. E ela não enxerga. E pior. Mas por que o álcool acaba se tornando essa tentativa de solução? Muitas das vezes por causa da cultura, principalmente familiar. Tio, avô, bisavô, pai, mãe, gerações atrás, era mais comum esse tipo de uso, o álcool. Depois foram surgindo outras coisas, mas ainda tem esse reflexo hoje em dia. E quais são as consequências, pensando assim, numa pessoa que bebe final de semana para dar aquela relaxada ou para celebrar, né, depois de uma semana inteira de trabalho? Quais são as consequências? Isso pode ir aumentando não só a frequência, mas a quantidade também? Com certeza, ela não enxerga. E quando é essa situação de fuga, como a gente está dizendo, de alívio, a pressão não vai embora, a vida continua a mesma. E ela vai fugindo cada vez mais e mais, não vê. E acha que tem controle. Você ficou quanto tempo pensando assim, vou dar aquela relaxada durante a semana na bebida? Você ficou quanto tempo? Foi um período bem grande, porque eu passei por muitas situações na minha vida, né, muita coisa, e eu sempre queria, né, colocar a carroça na frente dos bois, né? Quer resolver logo, quer resolver logo. Ansiosa. Então, assim, vou falar que uns 5, 6 anos para mais um pouquinho. E, assim, no início desse ano, eu coloquei minha cabeça no lugar, eu falei, não, eu tenho que mudar, eu tenho que começar de alguma forma. Né? Porque a minha bebida levava eu a fumar, e fumar levava a beber, e eu queria parar de fumar. Aí eu falei, como que eu vou fazer, né? Eu tenho que parar de beber também.
E aí, então, hoje em dia, eu já estou indo para 6 meses, graças a Deus, que eu cigarro zero. E, hoje em dia, quando eu vou beber alguma coisa, é aquela coisa bem pouco, bem social, né? Numa sexta ou no sábado, nunca os 2 dias. Eu sempre num dia só, ter aquele tempinho, eu e meu esposo, para a gente conversar, né? Colocar nossa semana em dia, né? Os assuntos do dia. E só aquilo ali mesmo e partir para a próxima semana, né? Sem pesar a mente. Deixa eu chamar a atenção de você aí de casa que está acompanhando o programa, ou então você que está no trabalho, está acompanhando a gente aqui também nas redes sociais. A gente não está falando ainda sobre o alcoolismo, sobre uma pessoa, ela é dependente, ela é viciada. Não, a gente está falando para que você preste atenção no seu consumo, para que não se torne. Para que caso você que curta tomar uma cervejinha ou tomar aí um drink com os amigos no final de semana, para prestar atenção, será que está fazendo um consumo no considerado nível normal? Existe esse nível, doutor? Existe uma quantidade, fala assim, quais são os sinais que a gente começa a perceber que está se tornando um consumo excessivo? Existe quantidade, isso é bem definido pela Agência Nacional de Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com cada tipo de drink, cada tipo de bebida. A família começa a indicar que a pessoa está perdendo o controle e a saúde dela começa a ir embora. Por enquanto, até esse momento, é muito comum a fase de negação. Não, está tudo bem comigo. Não tem nada acontecendo de errado comigo. Até que isso vai piorando. Doses vão aumentando. Discussões na família, desentendimento, aborrecimentos. Para defender e continuar fazendo esse alívio. Até isso ficar cada vez pior. O que as pessoas associam num momento como esse, por exemplo, quem está triste, ou então está ansiosa, o casamento terminou, eu vou beber, né? As pessoas acabam associando, então, a bebida como uma forma de lidar com aquele problema, o que não vai resolver, como se a bebida fosse um remédio. Também. E tem também aquele momento de, vou relaxar, tô triste, tô com raiva, ou qualquer outra desculpa que uma pessoa pode usar para buscar esse álcool. Como ou em que momento você prestou atenção que você estava passando um pouco desse ponto, talvez do relaxamento do final de semana com o seu esposo? Muito, assim, a questão do gasto, né? Você querer economizar, mas nunca sobra. Né, você fala, não, alguma coisa tem, né, que não está sobrando. Então, a partir do momento que a gente começou a ver isso aí também, que, né, esse gasto esse gasto com a bebida estava faltando para dentro de casa, aí então eu falei, né, realmente, tá. E hoje em dia é bem melhor a situação, sobra mais, né, um pouco, né, para fazer as coisas, fazer uma coisa diferente, um passeio. Você chegava a gastar com bebida? Olha, num dia, eu falo no dia, coisa de até R$100 no dia. Ou seja, de beber 3, 4 dias, lá se vai, né, R$200, R$300. Aí foi com esse número que você prestou atenção no seu consumo? Sim. Alguém da família chegou a conversar com você também? Tá passando um pouquinho do ponto, hein, Daiane? Tá bebendo todo dia. Não, é porque aqui, igual só eu, meu esposo e minha filha. Minha mãe, meus pais, meus irmãos, eles moram em São Roque do Canaã, né? A gente fica distante. Então, o que eu passo na minha vida, familiar não sabe, né? É só entre eu e meu esposo mesmo. Então, eu me enxerguei, eu vi isso, eu vi que eu estava ultrapassando, conversei com ele. E a gente, né, ele falou, se você acha, então a gente vai parar. Então, ele, do mesmo jeito que ele bebia comigo, ele parou comigo. Né? Era os dois juntos em tudo. Eu bom, sempre, né, os dois juntos. Que juntos identificaram isso. Olha só um comentário que chegou pra gente aqui no nosso Facebook. Você também pode participar, seja pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Olha, presta atenção aqui. LP Cartes disse, boa tarde, Alberta. Eu só dormia com a bebida. E aí, primeiramente, eu pedi a Deus para me libertar, né? E depois me deu muita força de vontade, não precisei de tratamento nenhum. E a pessoa disse que conseguiu, então, hoje, criar outras formas aí para poder dormir. O que é muito comum, doutor, as pessoas que querem, tenho dificuldade para dormir. Aí acaba recorrendo ao álcool. Mais uma vez, a gente vê que para lidar com o problema, corre para o álcool. Nesse caso, sim, porque é uma das primeiras fases, quando a pessoa começa a beber, é relaxar.
O problema é se ela passa do tom, ela vai para as outras fases que não relaxa mais. Agita, enfim, uma série de outras coisas. E isso também provoca uma mudança nesse comportamento de consumo? A pessoa tende a beber mais, a aumentar a frequência também? Depende do que ela está vivendo. Depende do que ela está achando, do que ela acredita para isso estar acontecendo. Inclusive, pode até começar... Graças a Deus, ela teve uma conversa boa com o esposo. Tem gente que começa a esconder álcool em casa, no desespero. E, às vezes, só de pensar que tem ali guardadinho, escondido, já dá aquela aliviada antes dessa pressão aumentar e ela ir lá buscar. Tem uma pessoa também, o J. Júnior, que participa com a gente, e ele diz, eu fui alcoólatra durante 12 anos, né? Aos 10 anos, olha aí a cultura, eu falando, eu conheci... deixa eu corrigir aqui a fala dele. Ele diz, eu fui alcoólatra durante 12 anos. Há 10 anos eu conheci o Alcoólicos Anônimos, que mudou a minha vida junto com Deus. Ela chegou até viver em situação de rua e hoje essa pessoa está liberta. Isso a gente também está falando que vai escalonando, né? Pode ir aumentando. O que é uma tendência, doutor? Perfeito. Pode acontecer, sim. Como amigo do AA e acompanhando essa turma, eu vejo que tem gente falando da cultura que já tem acesso e experimenta desde os 10 anos de idade, sim. Porque viu pai, viu mãe, foi oferecido. E pode vir, quando começa cedo, escalonando e vai morar na rua, tá? E até acordar, demora e chega nesse ponto, a pessoa vê que está mesmo com o problema. Chega a morar na rua, sim. Daiane, hoje, como que você enxerga o seu passado? Destruído. Foi, assim, uma boa parte, né? Que a gente tem as partes boas da vida, mas a parte em que eu deixei, né, me levar pela bebida, achar que isso ia resolver alguma coisa... Não adiantou de nada, né? Hoje em dia eu vejo que sem ela minha vida anda muito melhor, eu consigo fazer muito mais coisas, tenho muito mais disposição para tudo. Minha saúde, graças a Deus, muito melhor hoje em dia do que de quando eu bebia, né? Que quando a gente bebe também, o cansaço, a gente acaba botando culpa em outras coisas, né? Fala que nem é a bebida que tá gerando aquele cansaço, aquela indisposição. Mas hoje em dia eu vejo que, sim, né, que ela me deixava indisposta e que a disposição que eu tenho hoje em dia, né, ela não me faz falta. Como que você lida hoje, por exemplo, com a sua ansiedade, já que isso também te levava a beber durante a semana? Eu rezo. Eu peço a Deus. Peço a Deus me ajudar para acalmar o coração, né, que foi com Deus também, foi pedindo a Deus para poder me ajudar a tirar essa bebida de mim, né, que eu cheguei onde eu estou hoje. E então eu sempre penso em Deus, né, rezo e peço a Ele para me ajudar a tirar essa ansiedade do peito e me ajudar a resolver as coisas. Agora, olha só como que as pessoas de fato acabam indo para a bebida por não saberem lidar com sentimentos ou com uma frustração. Tem um comentário interessante aqui da André, ela diz, boa tarde, Roberta. O meu esposo passou a beber muito depois que a mãe morreu. Se a gente for parar para ouvir, doutor, tem vários casos de pessoas que é o fim do casamento, é um ente querido que morre e a pessoa já conhece a bebida, acaba então indo atrás dela mais ainda, né? Isso mesmo. São as perdas, lutos. A pessoa não consegue ou não tem... Tecnicamente, a gente chama de treino, não tem o costume, não tem a cultura de enfrentar essa dor, saber como ela vai fazer isso, enfrentar essa dor. Então, ela procura qualquer coisa que alivie, seja o álcool, seja comida, seja compra, qualquer coisa, qualquer compulsão, para poder fugir disso. E agora vem a pergunta de milhões de uma telespectadora que mandou aqui pra gente, diz, é o caso da minha mãe, toda vez que ela vai no presídio ver meus irmãos, ela não aguenta e desconta tudo na bebida e fica uma semana direto bebendo. Como que eu posso ajudá-la? A pergunta de uma telespectadora. Precisa, principalmente, ajudar ela a criar consciência de que tem uma coisa muito errada aí. Porque ela vai começar, junto desse processo, a acabar com a própria saúde. Isso leva à morte também. Mas a pessoa demora, né, a reconhecer. Demora. Se você vai conversar com um amigo que está passando do ponto, que está bebendo demais, que todo dia abre uma latinha, ou então que acha normal durante a semana,
fazer um drink para beber, essa pessoa geralmente, a primeira coisa é negar. Sim, sim, vai negar. E aí, você insiste nesse argumento de que ela está aumentando a dose dela, de que está aumentando a frequência, pode se tornar um chato. Exato, tem que ter uma habilidade na comunicação. E isso é importantíssimo, porque se você torna um chato, ela vai fazer tudo para parar de falar com você. Vai evitar falar contigo. E como que a gente se torna, então, um amigo num momento como esse? O amigo está junto, vai ouvir, tomar cuidado com a gente chama de, por exemplo, a comunicação não verbal, atitudes e comportamento. Cuidado com a forma que fala, a altura de voz, o jeito que olha, porque isso pode magoar o outro, pode ofender o outro, pode deixar o outro com raiva. Então, a forma, a maneira que vai fazer isso, mas não pode deixar de tentar ajudar o outro a acordar. Aqui, você não está vendo que está errado, não? Está vendo que está exagerando? Você passou mal outro dia? Você está toda hora, todo dia, E como consequência está sempre vomitando, está parando de comer, está emagrecendo. Pode surgir uma diabetes aí, ou outro problema grave de saúde. Ela tem que ter esse confronto. Tem um depoimento também aqui muito interessante de uma pessoa que diz: Roberto, eu passei algo parecido com o relato da cantora Lécia. Já chegava na boate com bebida na mão, quando dei por mim já estava consumindo uísque, uma garrafa inteira. Tudo isso aconteceu depois que eu fiquei viúva do meu primeiro casamento. E aí eu comecei a me afundar na bebida para afogar minhas mágoas, a ponto de alertar em mim como se deu algo quando eu bebi demais. Aí eu fui dirigindo para casa, subi as escadas com muita dificuldade. Então eu percebi que estava colocando a minha vida em risco, né? E também de outras pessoas. Foi aí que eu percebi que eu não tinha mais o controle sobre a bebida que eu estava consumindo. Exato. Às vezes a própria pessoa percebe isso, né? Não precisa de terceiros falar, a própria pessoa vai percebendo. Percebe. Muitas das vezes, medo. Ela começa a se assustar com esse monstro que ela está virando. Porque ela está vendo todo mundo se afastar, todo mundo brigar, reclamar. Medo. A Carla Loureiro também participa com a gente. Um abraço para você, Carla. Ela diz: Robertinha, boa tarde. Às vezes a gente busca na bebida, mesmo que socialmente, um refúgio para aliviar o estresse ou alguma pressão emocional, que às vezes nem é problema direto nosso. Mas o negócio é controlar os limites. Relaxou? Parou, né? Beber é fácil, difícil é controlar os limites. Passou... Aí ela finaliza dizendo que quando passa dos limites, já vira até mesmo um problema, né? A gente consegue, no momento que nós estamos ali, com um copo de bebida, a gente ter esse controle já sobre o efeito do álcool? De que a gente já está passando desse ponto? Tem gente que não. Ela tocou num ponto importante aí, porque nós temos a genética também, histórica familiar. Então, tem gente que não vai ver. Ela não para. Ela vai e não para. Você tinha algum histórico na família? Olha, meu pai, quando mais novo, ele conta que ele bebia, isso foi bem antes de ter eu. E ele sempre falou com ele que se algum dia, por conta da bebida, e ele tomava cachaça mesmo, cachaça pura, e ele falava que se um dia, por conta da bebida, ele perdesse sequer meio dia de serviço, ele pararia de beber. No dia que ele perdeu meio dia de serviço, ele nunca mais bebeu. Até hoje, ele não bebe uma gota de álcool. E aí eu tenho um irmão meu que falecido, ele faleceu tentando parar também de beber, mas não foi a causa da morte, mas assim, por um lado foi, por outro não, né? E tenho a minha irmã também, que acabou tendo cirrose por conta da bebida. E ela também é falecida. Não foi a causa da morte dela, mas cooperou, ajudou para a morte dela. Mas, foram os três. Hoje eu tenho na minha família que... Isso vem reforçar, né, doutor? A cultura da bebida que a gente sabe, do avô, que passa para o pai, para o filho, e que normaliza esse consumo mais ainda. E o ideal numa situação dessa, falando de prevenção, se você sabe que você tem parente dentro da sua história, avô, tio, pai, mãe, que tem esse problema,
pelo amor de Deus, nem começa. Porque a chance de você não conseguir parar é imensa. Porque já tem isso dentro do seu organismo. Tem um comentário aqui do Gilberto Marcelino, que é um telespectador assíduo do Fala Espírito Santo. Ele traz um relato interessante de uma consequência. Ele diz: o meu irmão bebe e fuma muito, né, para esquecer os problemas. E aí os problemas de saúde já estão aparecendo, né? E ele agora está indo ao médico e o irmão avisava: ó, para que senão daqui a pouco vai dar errado. E essa é uma das consequências também, né? Começa a afetar a saúde. Afeta, porque perde o controle. Tudo que é excesso, tudo que é demais, vai fazer mal. Sempre. Pode levar a obesidade, se for comida demais, seja o álcool, tudo que é demais. Seja gastar mais do que tem para poder aliviar a compulsão por compras. Tudo que é demais vai fazer mal para a sua saúde física, emocional, espiritual, seu bolso. Falando em bolso, aí já até alivia, né? Depois que você teve essa noção, esse senso desse consumo da bebida, né, Daiane? Sim, aliviou muito. Desde que eu parei, sempre sobra aquele troquinho para fazer uma coisa diferente, comprar uma roupa, um sapato, uma maquiagem, sempre sobra para poder estar ali gastando com algo que não seja a bebida, né? Qual a reflexão que você faz hoje, depois desses 5, 6 anos que você disse que estava exagerando um pouquinho no consumo do álcool e hoje você conseguiu ter essa noção, ter um controle maior sobre isso? Qual a reflexão que você faz sobre isso? Olha, eu reflito que mudou, né? Mudou, abre caminhos. Você, a partir do momento que você vê, enxerga que você está ultrapassando o limite, que você está trazendo aquilo ali para a sua vida cada dia mais, e começa a abrir os caminhos a partir do momento que você afasta ela de você. Que nem hoje eu estou na carreira. Consegue, por exemplo, ter um final de semana, se não tiver bebida, tá tudo bem. Se for pra praia e não tiver bebida, tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. O negócio é se divertir. A bebida não faz diferença para diversão. Não precisa de beber para se divertir. Né? A diversão está dentro da gente, a alegria está dentro da gente, não na bebida, né? Que bom que hoje você consegue ter essa percepção e esse controle. Parabéns, viu?